Olá, Papo Doro, é claro! Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: moradia. Eu quero, tu queres, queres, eles querem. Todo mundo quer ter o seu cantinho, comprar o seu cantinho e ter o seu cantinho que ninguém venha tirá-lo de você. E hoje nós estamos aqui com o arquiteto Rodrigo Duarte. Uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, bragantino da Gema, e que nunca procurou holofote e sempre fez um trabalho ligado ao trabalho social. Você é muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Professor Mário, para mim é um prazer, uma honra estar aqui, contigo, na sua presença, no seu programa. Ah, falar sobre trabalho voluntário é complicado, né? É muito. Muito complicado, porque na sociedade que a gente vive, eh, muitas vezes faltam muitas coisas, né? E talvez alguma coisa superior nos impila, né? Desse ânimo para a gente falar assim, eu posso ajudar nesse ponto, Em alguma coisa, em alguma né? coisa, e acho que é isso que a gente E começa a quando a fazer. gente ajuda e possibilita um bem-estar para outras pessoas, você não está fazendo nada além da sua obrigação cidadã, mas faz um bem danado para a gente. E é assim que você deve se sentir. E eu tenho certeza que sim. Você tem uma história, você é bragantino, e tem uma história em algum lugar aonde começou esse seu desprendimento. Fale. Então, professor, falando da arquitetura em si, né, desse trabalho voluntário. Ah, arquiteto formado na Belas Artes. Sim, Belas Artes de São Paulo, posso falar que é uma excelente, né, universidade, um local onde eu me senti abrigado. Sim. Eu que venho de uma família muito humilde, né, consegui uma bolsa do ProUni, e a partir dessa bolsa consegui estudar numa faculdade que tinha todo tipo de recurso. Imagina, em 2010 a gente já usava a Apple, né, na faculdade, né, a biblioteca excelente, com livros novos. Então foi um momento muito importante de aprendizado. Né, uma pessoa simples que cresceu trabalhando com marcenaria a vida toda. Né, trabalhei dos meus Interessante. 12, 13 anos até meus 29 anos. E quando que eu me deparei com o ensino superior é que a minha vida começou a mudar. Né? Aprendeu até o CAD/CAM, né? Assim, eu aprendi AutoCAD, né? AutoCAD. AutoCAD, que é o que a gente aprendeu. Tem uma coisa interessante para eu falar, né, sobre aprendizado de programas, né? Ah, como lá tinha muitos recursos e os alunos lá também tinham bastante recursos, tinha acesso a coisas que estavam sendo vanguardistas na época. Né? Tanto é que hoje até projeto, inclusive com um sistema que é o sistema BIM. Né? Sim. Naquela época, em 2010, era muito novo, né? E eu já começava a dar os primeiros passos. Tanto é que tive uma publicação da Autodesk de um trabalho que eu fiz ainda quando estava na faculdade. Que beleza. Né? Mas acho que isso tudo, professor, isso tudo é fruto de uma história. Né? Filho, né, de pessoas humildes, cresci ali no Parque dos Estados, né? Na época o nosso teto. Né, com todas as precariedades que o nosso teto tinha, falta d'água, não tinha asfalto, inúmeras precariedades. Né? E a habitação que nós tínhamos era precária, né? Em terrenos de 150 metros, 150 um metros. grudado no outro, tá certo? Com toda a falta de infraestrutura que continua não tendo, porque o Parque dos Estados hoje não tem uma UPA com 45 mil habitantes e não tem uma farmácia 24 horas com 45 mil habitantes. O ônibus agora passa muito pouco à noite e se você precisar de um médico, você tem que alugar um táxi, um Uber ou alguém quebrar o galho para levar no hospital. Essa é a realidade que a gente encontrou quando a gente era nossa infância. Me lembro que lá, quando nós nos mudamos para lá em 83, a minha casa e mais uma outra casa tinha telefone. Então, tinha agenda para as pessoas ligarem para os seus parentes. Naquela época, né? 80 e poucos. Um outro tempo, né? É. Mas
Isso reflete muito, muitas vezes, o que falta, né, principalmente do poder público, né, e das pessoas que promovem, né, a política pública, e aí falar de arquitetura, falar de trabalho voluntário, é falar sobre essas coisas. Né? Sim, Falta muito perceber essas realidades, sim. né, perceber que tem precariedades que ainda não foram sanadas. Né? Por exemplo, como arquiteto urbanista, eu vejo que ali não tem uma área de lazer, Não tem. né? Assim, uma área de lazer ampla, como a gente tem o Lago Taboão, como a gente tem outras, né? Posso falar porque eu trabalhei na Secretaria do Verde e Meio Ambiente em São Paulo, produzindo parques, produzindo áreas verdes, Perfeito. né? Você tem Então, experiência para falar, eu acho que tem né? o mínimo de propriedade para poder falar, olha, Sim. o poder público tem condições de fazer isso e ainda não fez, né? Espero que faça, porque Eu também, é necessário, né? porque promessa está cheia. É, a gente tem que... nós somos responsáveis também, professor, por promover a política pública. Sim. Seja ela a gente sendo executivo ou sendo a gente sendo aquela pessoa que provoca, né, para que ela aconteça. Né? Eu acho que também isso tem a ver com voluntário, né? Sim, Eu sempre tudo. sabe o que eu gosto de lembrar, professor? Quando eu falo sobre voluntário, quando eu andei muito de transporte público, muito de transporte público. E tem uma senhora precisando sentar num lugar e eu tô voltando do trabalho cansado, mas eu sou um jovem. Imagina, muitas vezes eu pegava a bolsa de ferramenta de carpintaria e marcenaria e cruzava do Parque dos Estados até o Rosário de Fátima. Na hora de voltar eu estava muito cansado, Muito. mas ainda assim tinha uma coisa que falava para mim, dê um lugar para aquela pessoa, que é uma responsabilidade que está dentro de nós. E talvez o voluntário seja isso. É. Você tem uma responsabilidade sobre o outro, sobre o que está acontecendo ao seu redor. Né? Eu acho isso uma coisa bonita de se pensar. Não é bonita, isso é coisa boa de se pensar. Ela não precisa ser nem bonita, ela tem que ser boa, porque o próximo, que não espera, às vezes, essa sua doação pessoal, recebe e o resto do dia essa pessoa vai se sentir muito bem. E aí você pode ir embora para casa, dormir no seu travesseiro, nem pensar no assunto, mas alguma coisa vai provar que você está bem. Tá certo? É isso. Esse é o objetivo do voluntário. E ainda bem que existem os voluntários, porque senão a nossa sociedade estava um caos. Ainda bem que existem pessoas que lutam por uma coisa chamada qualidade de vida. Outras querem lutar pela qualidade de vida cobrando um bom salário. E aí eu não tenho respeito nenhum. E eu tenho respeito por pessoas como você e outras pessoas que eu conheço que faz essa diferença, né? Fazer diferença, ou palavra que tanto faz. Não, é que faz o real. É onde chega a realidade e mostra uma coisa chamada solidariedade. E às vezes, desse tamanhinho assim, ó, desse tamanhinho, pode mudar vidas. Eu acho que é isso, né? Mas você, como arquiteto, então, projetou a Coab aqui em Bragança Paulista, projetou os prédios. Quantos apartamentos? Hoje nós temos entregue 168 unidades, 168 unidades. que é o Bragança J. Sim, Acredito que foi o último empreendimento do Minha Casa Minha Vida, antes de entrar o Casa Verde e Amarela. sim, Foi um empreendimento muito difícil, porque quando esse empreendimento ele vinha da CDHU, sim, e dentro de um programa que existia dentro da CDHU. Quando que nós fomos, através da Raios de Sol aí, né, sim, fomos elencados dentro dos projetos que poderiam, né, na verdade a gente não poderia, tinham 4 projetos que já estavam lá dentro, numa certa reunião, e esses projetos seriam os que tinham viabilidade. E o nosso era o último da fila de, assim, talvez algumas dezenas de projetos. de aprovação. Né? Chance alguma de ser aprovado. Sim. E com muito esforço, com muito empenho, né, com muita dedicação, uma equipe muito pequena, né, 3, 4 pessoas, Sim. sem recursos, a gente conseguiu reverter esse processo que lá dentro da CDHU já era um processo perdido, e a gente conseguiu reverter esse processo politicamente aqui em Bragança, né,
e conseguimos aprovar esse empreendimento, executá-lo e entregá-lo para 168 famílias. 168 famílias. Unidade de 59 metros quadrados, onde eu fui coautor do projeto. E agora, né, a gente tem em execução um projeto que é o Elis Regina e Renato Russo. Elis Regina e Renato Russo. E Renato Russo. Quando eu vi o nome, falei, pô, isso é coisa de gente de bom gosto, tá certo? Ali todos os edifícios receberão o nome de um artista e as vias também. E qual que é a ideia, né? Do que surgiu essa ideia de homenagear artistas? A gente vive um momento político muito difícil, onde se estava colocando uma política cultural extremamente, do nosso ponto de vista, retrógrado, conservador no sentido ruim, e era uma forma de causar nesse período de pandemia um impacto, né, de reflexão mesmo. Olha, existem muitos artistas bons no Brasil e talvez a gente tenha que trazê-los de volta à memória desse povo. Sim. Né, que somos nós mesmos, são os artistas que nós gostamos, que nós ouvimos, que participou da nossa formação. Né? Você lembra de algum nome de artista das ruas, não? Tim Maia. Tim Maia, o grande Tim Maia. Não tem todas definidas ainda. Sim. Né? A gente vai decidir nas reuniões. Mas uma vai chamar Tim Maia, que com certeza, e ainda nas reuniões... Porque tem um ponto importante, professor, que é assim, aí falando da Aquab, eu comecei a falar do processo, de como que foi a Aquab e não continuei, né? Mas vou falar aqui, daí eu explico como foi o processo com a Aquab. O processo é participativo. Sim. Então, as famílias que fazem parte da Aquab, elas participam dos processos decisórios. Sim. E com isso a gente ganha duas coisas principais. O pertencimento. Sim, que é importante em qualquer área. Pertencimento. E é uma palavra que todo mundo usa, mas não é tão simples de se aplicar. Não é. E ela acaba caindo naquela coisa no senso comum. Não que o senso comum seja tão ruim. Né? Ele podia ser um senso comum a vara ser mais alta, né? Isso, Mas ela acaba caindo nesse senso comum. Uhum. Né? E ali a gente vê que muitas das coisas a gente consegue aplicar esse processo participativo. Porque as famílias passam muito tempo, né? Porque os projetos demoram, em geral, muito tempo para sair. Então, dentro desse processo de construção dessa comunidade, né, que são os associados, a gente consegue melhorar os processos, por exemplo, no meu caso, né, de produção arquitetônica, de entender qual que é o momento daquela família, que famílias que nós estamos atendendo. Porque não é um processo simples, né? É um processo de ajustamento. Ajustamento dos anseios, ajustamento das ideias, ajustamento disso em relação à arquitetura. Né? Mas é interessante. Mas eu vou dizer para você assim, a Coab está dando conforto para muita gente e vai continuar fazendo isso. E você, como arquiteto, você está prestando um serviço essencial para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. Você me disse aqui, eu não queria nem dizer isso, mas você trabalha voluntariamente e você só recebe ajuda de custo. É o que acontece, né? Eu atendo hoje várias entidades, professor, e atendo construtoras, assim, eu trabalho como arquiteto, né? Trabalho como arquiteto e atendo inúmeros interessados, né? A Coab é um deles, é uma associação de luta por moradia e que não tem recursos, né? Imagina, as pessoas pagam uma mensalidade quase simbólica para custear a entidade. Sim. Né? Não seria justo eu querer cobrar o valor que eu cobro de uma construtora, de um projeto. Sim. E esses projetos eles demoram muito tempo para acontecer. Sim. Imagina, esse acompanhamento, um arquiteto teria ganho muito dinheiro. Exato. Né? Eu sei e nesse período, só que tem uma questão também, que nesse período também tem custos. Claro, né? E você precisa viver. Né? Nem sempre eu estou com muitos projetos. Não, mas ficou bem claro para quem nos assiste essa doação. Ao mesmo tempo, prédios de qualidade. Eu estou sabendo disso. E ver a homenagem aos artistas que merecem a homenagem definitivamente mesmo. Sim. Garoto, eu faço uma entrevista curta
e eu já extraí muito de você. Você vai voltar aqui para falar da Coab, e quando vocês inaugurarem os prédios, você vai voltar aqui. E vai voltar com um companheiro e amigo, que eu não vou citar o nome dele agora. E eu quero que você venha sim, porque quanto prazer nos traz e me dá de eu ver que ainda tem gente que se doa e ainda tem gente que quer a melhoria do seu vizinho. Eu sempre falo nas minhas aulas, por favor, olhe através do muro, porque você não sabe o grande problema que pode ter lá, tá certo? Eu quero fazer um brinde ao voluntariado da cidade. A caneca é sua. Obrigado, professor. Já é o primeiro presente. Obrigado. Quero aproveitar, professor, para falar uma coisa que eu acho que é super importante sobre esse trabalho. E eu acho que ele é importante para a vida de todos nós. O senhor como professor, eu como arquiteto. O impacto que nós causamos nas gerações. Sim. O trabalho que nós realizamos, aí digo nós como esse agente Sim. de produção, Sim. de política pública, de fato, né? Esse trabalho, ele reflete na pessoa que a gente está entregando a moradia. Sim. Mas as gerações vão ter resultados em função disso. Mas não tenha nem dúvida. Eu acho que isso é o maior ganho que a gente tem. Né? Amanhã eu não estou aqui, o senhor não está, mas a gente sabe que... Mas lá na frente nós vamos estar. Tá certo? Vai ganhar a pizza da 9 de julho. Obrigado. Que é gourmet, e você conhece bem a 9 de julho. Vou dar um abraço no seu Sidônio. No seu Sidônio. Então, vai Obrigado. Também ganhar um livro do Antônio Sonsim. O Grande Sonsim. O Grande Sonsim, 250 anos de Bragança. É a história de Bragança em fotos. Ele era um excelente fotógrafo. Né? Ele está em Porto Seguro agora, não fazendo mais nada, viu? Sim, eventualmente eu troco. Um abraço, Sonsim. Vou ler com muito carinho. Sempre que ouço o seu nome, lembro do nosso querido amigo Chico Experiência, um grande amigo que eu tive, sei que foi grande seu amigo também, e vou ler, professor, com muito apreço e carinho, obrigado. Oportunidade também de dar um abraço no seu Sidônio, que eu tenho muito apreço também. Muito gente boa. Outra coisa, eu sei que você não gosta muito de samba, mas este samba você vai gostar. Principalmente qual time que você torce? Olha, fale qual time eu torço. Não sei. Não, chute. Corinthians. É claro, não tinha como errar. Em homenagem a você, vai Corinthians. Vai Corinthians. Sentido do Samba é uma trupe muito legal. E tem uma pessoa lá, o Jean, altamente intelectualizado e que ele escreve no meu site. Que bacana. Você vai gostar. Muito obrigado. Não acabou, obrigado. não. Tá bom. Você tem aqui também Café Campo Belo do Biriçá. José Oscar. Eu acabei de tomar, viu? Eu sei. Café gourmet. Bom, muito bom. Tá? Não divide com a sua esposa. Não tem jeito. Porque... Não tem jeito. Aqui em casa... Bárbara. É ela, né? É a Bárbara. Bárbara, não se atreva a tomar esse café. É dele. Garoto, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado mesmo. Até o próximo programa.